A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos aqui no cenáculo. Como eu sempre tenho falado que existem duas modalidades de encontro na igreja cristã. Eram as casas e os cenáculos. Os cenáculos eram a casa com a sala grande. Pedro, por exemplo, a casa de Pedro era um cenáculo. E aqui estamos no cenáculo, na igreja em casa. E queremos ministrar uma palavra neste momento de muita profundidade. Aprontai-vos. Amados, amadas, nós necessitamos estar prontos. Necessitamos estar prontos. A Bíblia diz em Amós algo muito expressivo, muito importante. Lá diz que temos que estar preparados para se encontrar com o nosso Deus. Nós temos que estar preparados para se encontrar com o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo estará vindo em glória e majestade, cumprindo a sua promessa do Evangelho, lá que está no Evangelho de São João, no capítulo 14, verso 1 a 3, quando diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Quando eu for, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa do Senhor, Ele vai cumprir a sua promessa. A serva do Senhor diz assim: Vi que o remanescente não estava preparado para o que está, para sobrevir à terra. Estupefação, como desinteresse, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada sem mistura de misericórdia. E todavia não estáis prontos? Rasgai o coração e não os vestidos. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Muitos deles estão se demorando sob pequenas provas. Está aí, serva do Senhor. Amados, temos que estar preparados. A nossa preocupação neste momento deve ser evidente e clara no nosso testemunho do dia a dia. Nós temos que, como pessoas que são tementes a Deus e que têm recebido admoestações profundas da palavra, nós temos que absorver as palavras do Senhor Jesus quando Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a palavra diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus, temos que priorizar o reino, porque é isto que está em questão, em evidência, para ser prontamente vivido por nós. O apóstolo Pedro diz na sua carta, segunda carta, que temos que apressar, estar preparado e apressar o dia do Senhor. Tem que estar preparado. Nada se faz no momento de prova, nada se consegue no momento de prova se antes não tivesse sido feito um preparo devido para enfrentar o que estava à nossa frente.
Eu fico olhando, analisando as pessoas que estão ao meu redor. Pessoas que conhecem a palavra, que entenderam a palavra, conhecem as profecias, no entanto estão indiferentes. Como diz a serva do Senhor, uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Muitos deles estão se demorando sobre pequenas provas. Não vão conseguir se não mudarem este quadro. Não vão conseguir se não colocarem o pé na experiência, os pés na experiência de preparo para o que está para acontecer. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Legiões de anjos maus estão ao redor de vós, procurando introduzir suas terríveis trevas, a fim de ser desenlaçados e apanhados. Permitis que a vossa mente, demasiado ponto, se desvie da obra de preparação e das todo importantes verdades para estes últimos dias. E vos demorais sobre pequenas provas, e entrais em minúcias especiais de pequenas dificuldades, a fim de explicá-las para a satisfação dele, deste ou daquele. Tem-se alongado por horas conversação sobre as partes envolvidas, e não somente o seu tempo tem sido perdido, mas os servos de Deus são retidos para ouvi-lo quando o coração de ambas as partes não está subjugado pela graça. Amados, advertências sobre advertências, chamados sobre chamados. Deus tem falado aos nossos corações de formas indeléveis. Não é possível que nós tenhamos corações tão duros que não sejamos tocados pelas advertências, admoestações que Deus tem feito nas nossas vidas. Ela diz aqui, a serva do Senhor, ela diz: vi que o povo de Deus está em terreno encantado, e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e do valor da alma. O orgulho tem se insinuado entre os guardadores do sábado, o orgulho do vestuário, da aparência. Disse o anjo: os guardadores do sábado terão de morrer para o erro, morrer para o orgulho e o amor da aprovação. E agora? O povo de Deus um terreno encantado, enganado, mesmo conhecendo a palavra, mas sendo indiferentes às revelações proféticas para os nossos tempos. É isso que nós estamos vendo nesse momento, quando eu estou falando para você e citando o texto do Espírito de Profecia. Meu afã, minha vontade, o meu desejo é que o seu coração seja tocado, que haja um despertamento na sua vida, enquanto ainda é tempo. Gente, nós somos nuvens que estão passando. Estamos aqui hoje, amanhã não estaremos mais. O momento é agora, é hoje. Se ouvir a sua voz, não endureça os vossos corações. O tempo é precioso demais. Disse o anjo, o Senhor ainda fala assim: tendes estado a vasculhar palhas, demorando-vos sobre pequenas provas, e pecadores se perdem como consequência. Deus está disposto a operar em nosso favor, em nossas reuniões,
e é seu prazer fazê-lo. Mas Satanás diz: embaraçarei a obra. Seus agentes dizem: amém. Crentes professos, na verdade, detêm-se em suas insignificantes provas e dificuldades que Satanás coloca diante deles. Gasta-se tempo que jamais poderá ser recuperado. Os inimigos da verdade têm visto nossas fraquezas. Deus tem sido ofendido. Cristo tem sido ferido. O objetivo de Satanás é alcançado. Seus planos têm sido bem sucedidos e ele triunfa. Ei, que coisa tremenda. Que coisa. O inimigo tem procurado, sem tréguas, continuamente embaraçar a obra. Quantas vezes nós começamos trabalhos aqui, temos feito trabalhos da pregação do Evangelho Eterno no meio das multidões. Porque não existe outra forma. Ei, a forma que a Bíblia diz, deixa muito claro, é ir e pregai. E nós temos ido pregar no meio da multidão. Eu lembro, tempos atrás, nós tínhamos um grupo grande de pessoas que assessoravam o trabalho da pregação. Na hora que a gente estava pregando, elas estavam ali, tendo contato com as pessoas que estavam ouvindo a mensagem. E ali, conversando com elas, entregando literaturas para elas. Assessorando um trabalho grande e maravilhoso do ID. Indo nos lugares mais, distantes e que nunca tiveram a oportunidade de ouvir. E nós estávamos com esse grupo, mas o inimigo, ele veio, embaraçou essa obra, e essas pessoas que estavam conosco, nesse trabalho, nessa obra, foram dispersos. Disse-me-disse, calúnias, e tantas coisas, só Deus sabe o que aconteceu, para elas não quererem mais estar nessa obra tão maravilhosa, tremenda, que elas estavam ajudando a fazer. O inimigo tenta embaraçar a obra, e ele consegue embaraçar a obra. Estamos vendo um tempo onde aqueles remanescentes fiéis, que conhecem com profundidade a sã doutrina, eles estão se dividindo, estão guerreando, estão, caluniando uns aos outros, estão sendo dispersos, diluídos, enfraquecidos, e a obra tem sofrido com isso. O inimigo, Satanás, diz: embaraçarei a obra, e ele tem feito isso. Se você deixou se embaraçar por Satanás, é porque você é um fraco, uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem fé, que não ama o Senhor, uma pessoa sem personalidade. Porque se você amasse o Senhor, fosse uma pessoa de fé, você não deixaria que o inimigo embaraçasse a sua vida e tirasse você da linha de frente da batalha como instrumento em suas mãos. Você não está pronta, não está se aprontando e não está aprontando outros, porque você foi diluído através do embaraçamento de Satanás na sua vida. Que coisa triste, que coisa assustadora, mas isso ia acontecer, isso está acontecendo e vai se intensificar mais ainda. Mas os servos de Deus estarão ainda até a reta final como homens e mulheres de Deus, instrumentos na mão do Todo-Poderoso, dando a trombetada, os unidos certo, pregação das 3 mensagens angélicas, alcançando milhares de pessoas. Eles não se deixarão ser embaraçados, porque estarão em eterna vigilância. Embaraçando a obra, o inimigo tenta embaraçar a obra. O engano é quase universal. Há necessidades agora de homens e mulheres que trabalham com diligência, buscando a salvação de almas.
Pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo. E neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo o mundo para as suas fileiras. E os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe, e ele está procurando vencer até mesmo estes. Aí está, serva do Senhor. Ei, não é o que nós estamos vendo? A Bíblia diz, em Apocalipse 12:12, está escrito palavras do Senhor: há de vós, ó terra, e povo que nela habitais, porque o diabo desceu a vós com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele está irado, ele está atacando, ele está diluindo, ele está dispersando, ele está todas as forças e o seu poder que ele tem, destruindo, querendo destruir totalmente o exército de Deus, o remanescente fiel. É um tempo que merece, que invoca em nós uma análise profunda. Pensarmos, analisarmos o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a obra, e acordarmos enquanto é tempo. Crentes superficiais renunciarão à fé, é o que nós estamos vendo acontecer, indo uma após outra atrás de doutrinas que são de homens, deixando as verdades, a doutrina pura de Deus. O vento de doutrina, ela varre o arraial do exército de Deus. E quando isso acontece, neutralizam muitos que poderiam ser uma luz que brilha em lugares escabrosos, pregando o Salvador, a salvação, a esperança e a sua volta. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer no tempo de paz e prosperidade. Terá de realizar em terrível crise sob as circunstâncias mais desanimadoras, proibitivas, as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Aí novamente a serva do Senhor. Queridos, estamos vivendo aí um tempo muito promissor nas questões de, aqui neste país, podermos pregar o Evangelho eterno. Ainda temos essa liberdade de sair nas ruas das cidades, aonde tem gente ali trombetear a trombeta nos unidos certo. Mas esse tempo, ele vai ser encurtado. Ele vai ser, essa liberdade vai ser tirada. Essa é uma questão de dias. Eu tenho entendido isto e tenho procurado há vários anos fazer aqui a minha parte. Ir onde estão as pessoas, nas ruas da cidade, e, dada a trombeta, os unidos certo. A pregação do Evangelho eterno. Porque este Evangelho do Reino, ele será pregado a testemunho a toda a gente, línguas, povos e nações. Então virá o fim. Esta é a palavra. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, quando a coisa apertar, quando a coisa se estreitar,
quando houver a proibições e até ameaça de morte. Por aquele tempo a classe dos superficiais, conservadores cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciarão à fé. Olha, você vai renunciar à fé se você não mudar agora. Se você não se converter agora. Você vai renunciar à fé, porque você não vai suportar. Você não vai atravessar a grande angústia, a grande prova que está à nossa frente. Porque você não se preparou. Ei, você não se preparou. Como é que você vai se preparar na hora da grande tribulação? Impossível. É agora, vivendo, pregando as 3 mensagens angélicas. O tempo é curto, o tempo urge. Vivemos num tempo do fim. Você acredita nisto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Se você acredita, você não pode estar como você se encontra nesse momento. Indiferente. Insensível ao clamor dos milhares que estão ao seu redor. Se você acredita que estamos vivendo o tempo do fim, a sua postura é um envolvimento tal como nunca houve com o reino de Deus, com as obrigações, com a responsabilidade. Você estará vivendo uma vida entregue sob o altar do Todo-Poderoso. O seu tempo, seus recursos, os seus talentos, tudo que você tem em cima do altar, em prol da última mensagem, a última advertência, o último chamado de um povo que é este povo da última geração na qual nós estamos vivendo. Vivemos no tempo do fim, os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. É o que diz o Senhor. Gente, a palavra gloriosa, o capítulo 16 do livro do Apocalipse, está se cumprindo nestes dias em que estamos vivendo. Quando aqui diz assim, aqui está escrito assim, veja, ouça, olha o que diz. Olha só o que está aqui. Capítulo 16, no versículo 13 em diante. Diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, dos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar, para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 3 espíritos imundos, espíritos de demônios, que fazem prodígios. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs,
da boca do dragão, ou seja, da boca do dragão, ou seja, o espiritismo, todas as suas especialidades, e da boca da besta, catolicismo medieval, e da boca, diz aqui, do falso profeta, o protestantismo apostatado. Esses três espíritos imundos unidos para a batalha, a grande batalha que já está começando a travar-se. Você não está vendo isto? Olha os passos do espiritismo, olha os passos de Roma papal, olha os passos do protestantismo apostatado, olha tudo o que eles estão fazendo, suas reuniões, os seus propósitos, os seus desígnios, os seus decretos. Olha a agenda 2025, olha a agenda 2030, a batalha, a grande batalha decisiva está se travando e vai se intensificar. E os últimos acontecimentos serão rápidos. Você está preparado? Se você está preparado, ou está se preparando, você deveria estar na linha, na frente da batalha, combatendo o bom combate da fé, envolvida, seus recursos, seus meios, a sua capacidade, os seus dons, tudo sobre o altar do Todo-Poderoso, você envolvida, toda a sua existência, seus propósitos, priorizando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Mas se você estiver tentando salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas você perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, por amor de Cristo, né, que ele falou, e do Evangelho, você vai ganhá-la. Estão querendo salvar a própria vida, vocês estão querendo salvar a própria vida, vão perdê-la. Porque se vocês tivessem amor ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo e ao Evangelho, pregação do Evangelho, vocês estariam dedicados ao reino de Deus, em todas as suas instâncias, em todos os seus propósitos. Desculpa ser tão duro dessa forma. É tentando abrir os seus olhos, tocar o seu íntimo do coração, para que veja o tempo em que estamos vivendo, né? Que são como nunca houve. A última grande crise está já começando. Amados, as almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente a esses será a luz comunicada. É por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com a sua glória. É o que diz a serva do Senhor. As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua palavra, são esses, unicamente esses, que será a luz comunicada. Desculpa. Somente a esses a luz será comunicada. Se não for assim, a luz não será comunicada. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Os seus testemunhos estão sendo decididos? Os seus testemunhos estão sendo poderosos? Se não, você está fora. Precisa rever esta situação, precisa mudar. Precisa chorar entre o alpendre e o altar,
clamar a Deus: Senhor, muda, muda, não me deixa assim, não me deixa assim, muda a minha vida. Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, proclamar as grandes verdades para esses últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito a sua decisão, então virá o fim. Por que nós temos pregado nas ruas, nas praças, nos chamam de louco, fazem apreciações, negativas, horrendas sobre o que nós fazemos? Eu tenho colocado as pregações nas redes sociais, mas pouca apreciação tem se dado. Comentário raros, likes raros. Mas eu entendo, é porque não estão sintonizados com o tempo que estamos vivendo. Para eles não interessam isto. Não interessa. É melhor para eles ouvir um cantor das músicas, que estão em evidência, das músicas gospel, do que ouvir pregação, alguém pregando as 3 mensagens angélicas no meio das multidões, longe de uma zona de conforto, expostos ali para pregar esta palavra. Não interessam a eles, não interessa praticamente a ninguém. Raros são aqueles que fazem o que tem alguma apreciação, porque estão deslocados, não fazem parte disso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não temos tempo a perder. Não sabemos quão cedo poderá terminar para nós o tempo de graça. A eternidade estende-se diante de nós. O véu está para ser erguido. Cristo virá logo. Os anjos de Deus procuram desviar nossos pensamentos de nós mesmos e das coisas terrenas, que eles não trabalhem em vão. É o que diz a serva do Senhor. Não temos tempo a perder. Não temos tempos a perder. Você entende, meu irmão, minha irmã? Não temos tempos a perder. O fim está próximo. Em breve a passagem de um lugar para outro, a fim de transmitir a verdade, será cercada de perigos à direita e à esquerda. Faça tudo para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, de modo que não possam realizar o que lhes é possível executar agora. Cumpre-nos olhar de frente a nossa obra e avançar o mais depressa possível em luta intensa. Em luta intensa. Avançar mais depressa possível em luta intensa. Não diz a serva do Senhor no livro Evangelismo, página 31. Eu estou falando no grego? Não, estou falando num bom vernáculo, num bom português. Não temos tempo a perder. As potestades das trevas estão agindo com energia intensa e com passos furtivos. Satanás está avançando para apanhar os que agora dormem, como o lobo apanha sua presa. Temos as advertências para transmitir agora um trabalho que agora podemos fazer, mas logo será mais difícil do que imaginamos. Você entende isso? Você entende que a nossa liberdade será tirada? O nosso direito de ir e vir, de proclamar a palavra vai ser tirado? Haverá perseguições, impedimento,
Foi assim no passado e será agora, principalmente nessa reta final. Mas ainda temos um tempo de graça. Nós ainda podemos pregar agora intensamente. Nós podemos avançar no meio dos valados, nas ruas, nas praças, aonde está o povo, e clamar em alta voz a pregação do Evangelho eterno. Ainda podemos agora. Amados, o tempo vai-se. Não permita tudo desapareça. Eu sei dizer assim: foi-se verão, chegou o inverno e não estamos salvos. E não fomos instrumentos nas mãos de Deus para levar a salvação. Eu queria dizer a você neste momento: conhecereis a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Permita que a sua vida seja mudada pela a impressão e o poder do Espírito de Deus, comunicado através dessas palavras. Acorda do que dormes. Te coloca na mão do Senhor e tu serás iluminado. Serás uma luz a brilhar no meio das trevas, um sal a salgar a insipidez deste mundo sem gosto. E estarás inserido no contexto final do anjo do Apocalipse capítulo 18, aquele anjo que vai iluminar toda a terra com a sua glória. Sai de Babilônia. Tira a tua mente de Babilônia. Deixa traço nenhum da Babilônia em ti. Deixa que o Senhor brilhe a sua luz na tua mente, no teu coração. E tu verás a glória de Deus. O tempo urge, o tempo é curto. Prepara-te para te encontrares com teu Deus.